Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Se eu estou tendo o prazer hoje de te conhecer, meu nome é Fabiano Almeida e atualmente eu estou como Engagement Director da Goldot Consulting, que faz parte do Goldot Group, fundado pelo Dr. Eliyahu Goldratt, criador da Teoria das Restrições. O nosso grupo tem sede em Israel e operações na Ásia, na Europa e aqui nas Américas. A Golden Consulting é líder mundial no desenvolvimento e na aplicação da teoria das restrições. Sob a gestão do nosso CEO global, o Rami Goldratt, e seus 12 sócios globais, dentre eles o Auro Vilagra, nosso CEO para a operação aqui da América do Sul e Portugal. A nossa companhia tem construído ao longo das últimas 4 décadas um quadro inigualável de especialistas e implementadores globais da teoria das restrições. Desde o lançamento do livro do best-seller A Meta, em 1984, a Goldman Consulting tem transformado o modelo de gestão, otimizando operações em indústrias, cadeia de suprimentos e, inclusive, em gerenciamento de projetos. Com a nossa abordagem única de pensamento sistêmico, a teoria das restrições traz a simplicidade e a eficácia na resolução de problemas, agilizando processos e trazendo, com isso, resultados sustentados. Realizadas, então, as devidas apresentações, vamos ao que viemos. Hoje, eu tenho um imenso prazer de estar aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho a sorte de me referir a ele como meu irmão. Hoje, eu tenho a honra, mais uma vez, de aprender com o marido da doutora Luísa, e essa doutora é doutora de verdade, o Matias Mark Fischer, um profissional com uma vasta experiência em gestão de projetos e operações, com uma sólida formação em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Paraná e inúmeras especializações, dentre elas em gestão de projetos e business administration. O Matias, ele tem liderado inúmeros projetos em empresas de diferentes portes e segmentos. Atualmente, o Matias ele está como head da Goldratt School e acumula a responsabilidade também como subject matter expert na Goldratt Consulting, onde ele aplica o seu conhecimento e conduz as suas equipes para transformar os desafios em oportunidades de crescimento em empresas, como eu disse anteriormente, como Procter Gamble, Braskem, Icatu, Vale, dentre tantas outras. E o mais importante de tudo isso, acredite se quiser, o Matias já fez parte e deixou saudades na seleção brasileira de hóquei inline. Ô, Matias, vou ter que tomar um copo d'água aqui depois dessa apresentação monstra sua aí. E aí, cara, o que eu esqueci de te apresentar, esqueci de falar de você? Nossa, depois dessa apresentação, não sei nem o que mais agregar, né? Se colocar mais, fica até ruim, né? Sempre um prazer estar aqui contigo, Fabiano, dividir esse palco que você tão bem gerencia e lidera dentro da nossa equipe, dentro da TOC como um todo, né? Para demonstrar o potencial que a teoria das restrições pode ter em qualquer tipo de empresa, em qualquer cenário. E é sempre um prazer compartilhar um pouco desse conhecimento para demonstrar que, como você me disse uma vez, de alguém que te disse isso, inclusive, né? É, nem tudo que eu faço é TOC, mas em tudo que eu faço tem a TOC ou a TOC está presente lá, né? Então, dentro disso, como é que a gente aborda cada realidade, cada situação com o foco que a TOC traz, né? Excelente, então, Matias. Então, vamos embora. Aquecidos os motores. Eu quero começar emendando duas perguntas logo de saída. A primeira, Matias, você pode explicar para mim e para quem nos ouve o que é o FEL e, com a sua experiência, quais são, Matias, os três principais desafios que as companhias geralmente enfrentam durante a fase de FEL 1? Perfeito. Bom, FEL quer dizer Front-End Loading, né? E tipicamente parte de três fases, FEL 1, 2 e 3. Mas também, né, vamos dizer, FEL 1 é tipicamente o desenho conceitual de algum objetivo ou ideia de negócio, né? Ou de produto ou projeto. FEL 2 é onde a gente faz um detalhamento
básico da engenharia, né? Detalhamento básico não seria, né? Engenharia básica, digamos. Ou seja, começa a entender para onde tecnicamente esse produto ou esse projeto vai. E FEL 3 é a engenharia detalhada. E basicamente o FEL, né, no nosso entendimento, é muito aplicado onde existem empreendimentos, projetos que demandam um altíssimo grau de investimento, né? Um capex muito alto. E, naturalmente, quando existe um investimento muito grande, existe a incerteza desse investimento. Ou seja, será que o que eu estou desenvolvendo, ou será que a aplicação dessa direção de solução, ou será que esse é o melhor caminho a ser seguido para atingir aquele objetivo de negócio? Então, o FEL vem para criar um processo de maturação desse desenvolvimento antes de realmente comprometer recursos, seja eles dinheiro, principalmente, né? Mas também recursos na fase de implantação. Então, tudo é uma preparação para maturar esse processo dentro do negócio, antes de um investimento desse. Tipicamente, também com esses investimentos, não só volume financeiro, mas também está amarrado um longo tempo, né? Porque se eu desenvolvesse uma coisa em 5, 6 meses, não preciso passar por tanto tempo de maturação, né? Eu posso desenvolver em fases em tiros mais curtos. Mas quando eu falo de empreendimentos que tipicamente precisam aí de 5, 10, 15, 20 anos de entre maturação e implantação para poder iniciar, né? Naturalmente, as empresas buscam uma forma sólida de tentar afirmar que o que está sendo desenvolvido e projetado, desenvolvido, entregue, implantado, é a melhor solução, com o menor custo, né? Enfim. Então, um processo de maturação antes desse comprometimento tão grande. E os principais desafios que a gente vê, que enxergamos durante a fase de fé 1, ou seja, da ideia conceitual, e aqui, claro, são três principais que vêm da minha cabeça, né? Mas, naturalmente, cada realidade é um pouco diferente e não se limitam a essas três, né? Mas eu diria o seguinte: primeiro, o que a gente chama de falta de full kit, tá? Para essa concepção, para esse desenho lógico. Full kit nada mais é do que ter tudo em mão para tomar a decisão, né? Nesse caso, decisão principalmente. Então, tipicamente, muitas empresas, por pressão de prazo, e pressão de dar avanço, continuidade, né, não ficar parado numa opção, começam a querer dar avanço nesse FEA1 sem ter uma base sólida técnica. Não foi feito um estudo geológico ou de mercado para entender bem o que vai ser desenvolvido, ou de tecnologia, mas a empresa sente a pressão por dar avanço, né? Essa falta de definição técnica com o avanço acaba levando a muito retrabalho, né? E a percepção de que por mais que eu avance agora, né, eu vou conseguir recuperar isso lá na frente. Um segundo ponto, eu diria que é a falta de clareza como que esse projeto se encaixa no plano estratégico da companhia, tá? Com a visão do ótimo global. Infelizmente, a hora que o projeto é aberto, tipicamente se causa uma visão muito míope, né? Você foi dado essa missão como liderança, gerente, integrador de projeto, né? E cria-se uma visão muito míope do que tem que ser atingido. Só que a gente sabe que esses ambientes de empresa, ainda mais em lead times, né, em tempos tão longos, assim, quando você está falando de 10, 20 anos, é, a estabilidade operacional que as empresas têm não é tão grande assim. Mudanças acontecem de mercado, mudanças acontecem com outros projetos. Então, essa visão do ótimo global, a falta de clareza disso, né, acaba impactando muito o direcionamento, o senso de urgência, as interferências que esse projeto pode causar ou pode sofrer de outras frentes, tá? E eu diria que a terceira é uma falta de integração, ou seja, disponibilidade de equipes, principalmente, para poder explorar todas as alternativas técnicas. Ah, não é o Matias aqui sozinho, né? Vai tirar o coelho da cartola aqui e vai desenvolver o melhor desenho conceitual para o projeto. Infelizmente, precisa de pessoas de engenharia, de projeto, da operação, do mercado, né? Do cliente em si, para entender de forma conjunta para onde vai. Só que cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua disponibilidade, e infelizmente, a gente, de novo, tenta dar avanço a essas frentes, a esses desenvolvimentos sem ter todo mundo participando, ou mesmo que eles não possam, né? Com a falsa sensação de dar progresso em vez de tomar decisões sólidas. Então, para mim, são esses três pontos, Fabiano. Fantástico, Matias. Dentro da sua fala, eu tomei o cuidado de anotar aqui
abre aspas, você disse assim, existe muita incerteza nessa etapa, fecha aspas. Queria te perguntar o seguinte, é comum ou é incomum você e as suas equipes aí dos nossos projetos se deparar com gestores que buscam a certeza na incerteza, se isso é comum ou incomum, e como é que você lida com isso, meu nobre? Exatamente. Existem dois pontos, né? Ou seja, um é buscar a certeza onde existe incerteza, né? O Goldman famosamente dizia isso, né? E realmente, isso é um equívoco, né? Você tentar definir, por exemplo, já no início, sem ter a clareza do que você está desenvolvendo, ou que você não tem todos os insumos para poder tomar a decisão. Então, acho que o principal é esse. Você arriscar um desenvolvimento de um projeto, arriscar no sentido de desenvolver, não tomar riscos para a empresa, né? Mas arriscar de trabalhar isso sem ter um entendimento claro de mercado, por exemplo, ou fisicamente do plano que você está acomodando naquele projeto, ou do que você quer explorar de produto, desenvolvimento de produto, seja ele desde uma empresa de petróleo, mineração, ou de farma, né, de farmácia, farmacêutica, no caso. Se você não tem essa clareza, o risco de retrabalho, o risco de desenvolver algo que não atende ou o negócio, ou o mercado, ou o timing, né, ou o custo, ou a lucratividade é muito grande. Então, muitas vezes é melhor dar um passo para trás para tomar as definições mais certas, né, do que tentar definir de uma forma míope um passo mais adiante, sabe? Isso eu entendi bem. Eu nunca tinha pensado nisso, você me levou a seguinte reflexão. Quando nós buscamos a certeza na incerteza, a única certeza que a gente tem é uma alta probabilidade de errar na mosca. Então, ou seja, excelente, cara, excelente. É, Exato. seguindo o baile, então, Matias, com base, né, nesses três principais desafios, da falta de full kit, a falta de clareza de como o projeto se encaixa com a estratégia da companhia, no médio e longo prazo, especialmente, e a falta de integração, ah, como que você e a sua equipe ah, superam esses desafios na prática e com base na teoria das restrições, Matias? Perfeito, Fabiano. Voltando talvez àquele ditado que você já me comentou, né, que eu abri aqui falando, né? Nem tudo que eu faço é a teoria das restrições, mas em tudo que eu faço, né, está a teoria das restrições. Ahn, Quando falamos de falta de full kit para concepção, né, e solidez técnica, robustez técnica para tomada de decisões e desenhos, acho que a principal dor, né, e isso parece tão óbvio, nossa, eu preciso dessa informação para tomar essa decisão à frente. Mas então por que que as empresas tipicamente não fazem isso, esse freio, né? Principalmente pela pressão de tempo e pela percepção de que ter essa informação ou vai demorar muito ou está numa área que tá engargalada de algum jeito, né? Ah, o que nós fazemos é fazer o inverso. O que precisa ser verdade para que esta informação chegue no prazo necessário, né? E o que precisa ser feito para lidar com o gargalo que aparentemente existe. Não aceitar a realidade como ela e aceitar as limitações que existem quanto a isso, né? O que a gente aprende muito com a teoria das restrições é que todo o ambiente está cheio de ineficiências porque está olhando para o ótimo local, né? Tem excesso de trabalho e, consequentemente, tem multitarefa e tem longos lead times. Então, a TLC é muito boa para enxugar os prazos de forma muito rápida, né? E direcionar o foco daqueles recursos que são escassos, aonde verdadeiramente vai causar uma transformação. Então, em vez de pulverizar os recursos, como focar isso? Mas por que eu estou dizendo isso? Então, lide com o gargalo de tempo e com gargalo capacidade de forma efetiva. Ah, por, por essas empresas serem muito grandes, né? Imagina, empresas que lidam com projetos de 10, 20 anos, você está falando de estruturas muito grandes, equipes multidisciplinares muito diversas. Cada um está olhando por seu silo, né? Tomando decisões sobre a sua ótica. E, infelizmente, enquanto a gente não endereçar essa
esse conflito de forma única, a gente não consegue resolver esse problema e acaba simplesmente acomodando as ineficiências que existem hoje no sistema nos planejamentos. Então, se eu tenho um estudo de mercado, ou um estudo de solo, ou estudo de qualquer coisa, né, que tipicamente vai demorar muito, putz, então eu tenho que incorporar isso no meu plano. E quando eu incorporo o meu plano, o prazo estoura e, consequentemente, eu sinto a pressão de avançar sem lidar com essa informação. Então, fazemos exatamente o oposto, né? Lidemos com a restrição, lidemos com esse gargalo que surge dentro da outra área para enxugar o prazo. Porque enxugar o prazo é o objetivo principal, não otimizar cada uma das áreas, mas sim enxugar o prazo de desenvolvimento de projetos, né? Afinal, imagina uma vantagem competitiva dessa, né? Um mercado que desenvolve projetos em 20 anos, vamos supor, chega alguém que consegue desenvolver em 10. Grande vantagem competitiva para poder explorar mercados muito mais rapidamente, tá? Quando a gente fala também de clareza do negócio, do projeto, tá? No plano estratégico, aqui eu sinto que falta uma visão não passiva, mas uma visão ativa, tá? A visão passiva realmente existe, mas uma visão ativa, de como esses projetos se encaixam num plano estratégico e principalmente como que eles estão vinculados à restrição estratégica da companhia de forma singular, tá? De novo, essas empresas são muito grandes. Os projetos são interligados, mas é difícil entender essa malha de como elas se interligam. E principalmente ter a visão de qual é a restrição estratégica da companhia e aonde este meu projeto vai trabalhar aqui de forma a explorar ele ou de forma a assegurar com que os demais não se tornem restrição no momento que eu estou tentando aumentar a capacidade da minha restrição. Então, ter essa visão do ótimo global, tá? E óbvio que isso ao longo do tempo, né, já que a gente está olhando um horizonte tão longo de tempo, né, está olhando 10, 15, 20 anos à frente, eu acho que é o principal caminho. Ou seja, na verdade, estamos misturando uma análise de portfólio, entendendo, junto com mercado e a operação, como fazer essa análise para entender assim, quais passos, projetos têm que realmente ser feitos para que a minha capacidade continue potencialmente crescendo, se esse é o objetivo, né? Para explorar as oportunidades de mercado. Ou se eu desenvolvo outros produtos para também explorar as oportunidades de mercado. Tá? É, sem a visão global, é basicamente impossível você realmente ter essa solidez e sair dessa busca em pequenos pontos tentando resolver um problema que está em outra esfera, tá? E eu diria que a falta de integração, que era o terceiro ponto que eu destaquei, em vez de acomodar ou tentar lidar de forma parcial de um problema, realmente trazer sessões de imersão. Então, em vez de esperar, já que o Fabiano não está disponível, eu vou lidar sozinho com o projeto e depois eu tento validar com ele, mas aí a outra pessoa não vai estar disponível. Não, não. Para tudo, eu preciso travar a gente todo mundo. Eu brinco, né? Pega todo mundo, coloca numa sala, tranca a porta, né? Para realmente capturar as premissas e obter um claro entendimento técnico da equipe, sabe? Nesse momento onde a clareza técnica e as premissas são bem capturadas como alternativas, aí sim a integração começa a ganhar velocidade. Então não é quão rápido eu consigo dar avanço a uma tarefa, mas quão rápido eu consigo fechar essa definição, essa tarefa, para conseguir dar um passo, de novo, sólido, né? Não basta ser veloz num jogo onde o plano tem 10, 20 anos, e sim como que a gente faz ter qualidade em cada um desses passos para que o passo seguinte que vai ser maturado, né? Já que o FEL 3 vai se maturando ainda mais envolvimento, seja em bases sólidas. Já cansamos de ver projetos que desenvolvem e já estão na fase de FEL 2 e FEL 3, e aí, porque alguém novo foi envolvido, ou finalmente teve o tempo de olhar, traz uma situação, um cenário novo, um cenário bom para desenvolver aquele negócio, mas que causa um retrabalho muito grande em cima desse desenvolvimento. E a ideia não é dizer, não dê ideias, não dê cenários e sugestões, né, por óbvio. A ideia é traga essa pessoa mais cedo, esses envolvidos o mais cedo possível, no processo de imersão, para que isso seja realmente capturado e explorado. Um bom projeto vai explorar tudo o que é possível, para que quando ideias futuras surjam,
aí já tem o porquê sim ou porquê não daquele desenvolvimento de ideia, sabe? Fantástico. Na sua fala, você me fez ter duas dúvidas. A primeira dúvida é a seguinte, Matias. Num dado momento, você se referiu à questão do tempo e de capacidade, você usou o termo gargalo e não usou o termo restrição. Aí você continuou a sua explanação e um pouquinho mais para frente você citou em relação à questão da falta de clareza dos projetos, como eles se encaixam na estratégia, como os projetos atuam na restrição estratégica. Diante disso, minha pergunta é: qual a diferença, Matias, se é que existe, entre gargalo e restrição? E qual é a diferença entre restrição e restrição estratégica, caso exista alguma diferença, Matias? Maravilha. Eu gosto de explicar o seguinte: a restrição é que dita o ritmo de geração de ganho, e aqui ganho tem um termo específico em teoria das restrições, da companhia, tá? Ganho Goldman calculava, em inglês vem do termo throughput, né? Mas ganho é basicamente o dinheiro adicional trazido por um produto, projeto, né? Cliente, vamos supor, para a companhia, e esse dinheiro vai ser, então, usado para pagar os custos, né? Gerar lucro e tudo mais. Vamos simplificar, dinheiro novo, né? Dinheiro adicional para contribuir para o lucro. Ah, como a restrição dita esse ritmo, né? É, ele é tipicamente uma coisa singular. Eu não tenho múltiplas restrições. Eu tenho uma restrição que é alguma coisa da empresa que dita essa geração de ganho. Se ela consegue trabalhar de forma mais rápida, vamos supor, mais produtiva, o ganho que a companhia consegue gerar aumenta, né? Um gargalo, tipicamente eu posso ter gargalo em mais frentes que de alguma forma estão atrapalhando a minha entrega final. Aí sim, a gente usa de forma mais é, abundante, vamos dizer assim, né? O termo gargalo, onde eu tenho soluços ao longo do meu fluxo que podem me atrapalhar. O que a gente tem que tomar cuidado, claro, né? Gargalo, a gente está falando de uma especialidade, uma técnica, um recurso que está sem capacidade suficiente para lidar com uma carga de volume de trabalho em algum momento, tá? O erro está em crer que temos muitos gargalos, muitos gargalos e muitos gargalos. Tudo é gargalo. Não, não. Se tudo é gargalo, não tem algo errado com a lógica, né? Assim, temos que ter algumas áreas específicas que podem ser potenciais gargalos com relação à entrega, por exemplo, de projetos, já que a gente está falando de FEL. E aí são áreas tipicamente muito técnicas, né? Onde a carga de trabalho e decisão depende muito delas. Tipicamente áreas de engenharia, né? Ou desenvolvimento de programas e softwares, por exemplo, quando a gente fala de área de TI. Muitas vezes áreas técnicas que têm relação um pouco com o pé fora da empresa, como meio ambiente, licenciamento também, né? Ou seja, eu crio um bloqueio de um ministério tão grande que se eu não tiver isso, ele acaba podendo impedir essa entrega. E quando a gente fala de restrição e restrição estratégica, ao meu ver, Fabiano, principalmente quando a gente está falando de uma empresa desse porte, né, ah, eu posso encontrar em algum momento que eu não tenho uma restrição interna. Eu posso não ter algo nesse sentido, eu posso ter algo de mercado, tá? Então, quando eu falo de restrição estratégica, eu estou falando que algo no meu posicionamento, na forma com que eu entrego produtos ou projetos, ou me diferencio no mercado, ou melhor, deixo de me diferenciar no mercado, né, acaba levando com que eu me coloque numa posição de restrição. E onde alguém que não, que desenvolve algo inovador, que realmente explora uma necessidade de mercado de forma diferente, acaba tendo um diferencial competitivo, né? E aí transfere a restrição estratégica dele tipicamente para uma restrição interna. Entrega de produto, entrega de projetos, entrega de alguma coisa. Quando a gente tem um mercado tipicamente de commodity, vamos pensar assim, você fala de novo, tudo que é minério ou bens de baixo valor agregado e desenvolvimento, né? Se eu tenho um diferencial competitivo, onde eu consigo entregar de forma muito mais rápida para o meu cliente, né? Ou diferencial competitivo no meu mercado, onde
o tempo de desenvolvimento dos produtos e projetos são muito mais rápidos e eu consigo adaptar muito mais rapidamente ao mercado, o que isso implica é que eu consigo levar a novos mercados de forma mais rápida, com que tipicamente a concorrência não consegue. E se a gente usar como exemplo, né, extração de minério para abastecer o mercado de baterias de carros, né, de carros elétricos. É um mercado que de repente despontou muito fortemente. E eu digo de repente não que o mercado não via isso, mas o volume de forma muito singular, né? E aquela empresa que ou já participava do mercado por simplesmente sorte, vamos dizer assim, né? Ou aquela empresa que pôde se adaptar de forma muito rápida para explorar esses materiais e oferecer esse mercado, com certeza teve uma vantagem, né? Resposta meio longa para uma pergunta simples, mas pelo menos essa é a minha visão. Fantástico. Nós não temos a menor premência do tempo aqui, meu caro. E uma segunda reflexão que você me fez fazer, ou melhor dizendo, uma pergunta que eu quero te fazer, é a seguinte: num dado momento você falou assim, nós temos que parar tudo para que nós possamos resolver um assunto específico e etc. Para quem nos ouve aqui, né, Matias? Fala, parar tudo, não, talvez o Matias esteja em Marte, em Saturno, em Plutão, na Terra ele não está. Dito isso, a pergunta é: na sua visão, é possível parar tudo sem que exista clareza sobre a prioridade sem o S e sem foco, Matias? Com certeza não, Fabiano. É, quando a gente força a barra, né, e diz parar tudo, né, na prática a gente está dizendo assim, é fazer um hiperfoco, né, é realmente direcionar o foco, tanto a atenção das pessoas, quanto o foco, o dinheiro alocado, né, capacidade de recursos, onde realmente vai trazer impacto. Não é nenhuma nem duas implantações que a gente já teve de teoria das restrições em clientes, quando a gente teve a oportunidade de abraçar a visão do portfólio como um todo, além da gestão individual de projetos, onde quando, como você bem coloca, a prioridade, né, foi bem definida, entendia-se claramente qual que era o impacto desses projetos na restrição da empresa, e aí você começa a perceber o seguinte, não são todos os projetos que atacam a restrição da companhia. Na verdade, não é nem a maioria dos projetos que atacam a restrição da companhia. E se eles não atacam a restrição da companhia, o que fazê-los? Ou, pelo menos, por que priorizá-los, né? É, temos casos aí onde o portfólio, e aí, claro, aqui não estou dizendo que isso é uma regra para cada uma das empresas, tem que ser analisada especificamente na realidade de cada um, mas onde o portfólio foi enxugado, né? É, 50%, 70%, tem um caso que foi, acho que mais de 90%. E eu não vou usar nome de cliente, mas acho que posso usar uma informação que é pública. Quando você pega o Steve Jobs e ele volta para a Apple, e aí eu já não lembro o ano, de 1900 e talvez 98, 97, alguma coisa assim, a Apple tinha, se não me falha a memória, acho que 25 ou 30 produtos sendo lançados por ano. Não estou nem falando dos desenvolvimentos, né? Mas produtos sendo lançados por ano. Quando ele entra, né, no ano seguinte, acho que eles lançam quatro ou cinco. Ou seja, olha a redução drástica, né? Ou vamos chamar de foco drástico, né? Em cima daqueles produtos que realmente vão causar um diferencial de mercado competitivo e que vão atacar a restrição da companhia. A restrição da Apple naquela época, com certeza, era vendas, né? E naturalmente, quando você se foca em poucos produtos, mas onde a chance desses produtos causarem impacto é muito grande no mercado, aí você tem o resultado que a Apple teve, né? Ela cresceu, acho que 300% o valor da bolsa dela só naqueles poucos anos que Steve Jobs tinha acabado de voltar. Posso ter errado o número um pouquinho para lá para cá, porque minha memória não é das melhores, mas tenho certeza dessa proporção, desse contexto como um todo. Então, o desafio é esse, né? Como entender que dar foco é saber abrir mão, porque dentro de uma lista onde eu tenho priorizado entre meus 100 projetos, eles todos, né? Todos estão em ação, eu não estou dando foco. Isso não é dar foco. Foco é saber dizer não. E o Goldman já dizia isso, né? Foco, que é a palavra que ele usa para sintetizar a teoria das restrições, né? É fazer o que deve ser feito. E a segunda parte dessa frase, e o mais difícil, né?
é não fazer o que não deve ser feito. Então, não se focar em projetos que não vão ter impacto na restrição, no ótimo global e que vão realmente levar a empresa a um novo patamar. Esse é o desafio do foco. Ou seja, então, talvez no mesmo patamar estão Matias Fischer, Eliyahu Goldratt, Steve Jobs, quando eles dizem pare sim, pare tudo aquilo que não deve ser feito. Fantástico, Fischer. Virando a página e dando continuidade aqui no nosso cortejo, tendo em vista aí, então, as estratégias e as táticas que você mencionou, que você e a sua equipe implementam para superar os desafios dos projetos na etapa de FA1. Eu quero te perguntar o seguinte agora, então, meu caro. Quais são os três principais desafios que comumente as companhias enfrentam durante a fase do FEL2? Perfeito. Ahn, eu diria que a primeira entrave é o recebimento do FE1, infelizmente. É receber a bola quadrada, né? Vamos deixar técnico, né? Sem maturidade suficiente da fase anterior. Muitos projetos chegam lá e descobrem, olha, não foi explorado todos os cenários, o desenvolvimento de engenharia não foi suficiente, ou ainda não acabou, ou tem alguma pendência, ou chegou aquela informação da falta de Fukit que faltava naquela época, chegou agora finalmente e a gente está tentando terminar o FE1, pulando para o FE2. Eu diria que esse é realmente uma das dores grandes desse momento, que inclusive vai se repetir de FE2 para FE3 também, infelizmente, né? Segundo ponto, eu diria mudança de prioridade, tá? E aqui visando o portfólio. De novo, ambiente onde tem-se portfólio dos próximos 10, 20 anos, né? Então, como o dinamismo da operação, da produção, do mercado é muito grande, essa mudança do portfólio faz com que aquele projeto é mais importante. Não, não, não. Muda completamente o foco e todo mundo tinha aquela pressa, aquela celeridade por entregar no prazo enxuto e às vezes dedicação de recursos financeiros, recursos da equipe e de repente isso acaba sendo roubado e a gente às vezes se maqueia tentando entregar aquilo num prazo enxuto, mesmo sem essa alocação, tá? E um terceiro obstáculo eu diria que basicamente a disputa por recursos limitados. Esse momento, né, de FEL2, né, quando a gente está falando de desenvolver engenharia, principalmente básica aqui, eu diria que você já está disputando muitos recursos técnicos. Desde pessoas da operação para te dar uma qualificação do que está lá, mas no ambiente onde uma grande parte desses recursos são os engenheiros, seja ele desde software ou de processos ou de mecânicos em si, a disputa de recursos é muito grande. São pessoas que estão sendo roubadas para, às vezes, atender coisas operacionais. E mesmo que elas são focadas estritamente em projetos, são pessoas que estão sendo direcionadas a múltiplos projetos. Ah, acho que a maioria dos clientes que a gente vai, você escuta de pessoas que têm atenção em 10 projetos simultaneamente, em 15 projetos simultaneamente. Já vimos casos de muito mais do que isso. E aí você pega o tempo de uma pessoa divididos por 10 projetos, né? Na prática, quanta celeridade ou atenção ela consegue dar? Imagina 15, 20, 30 projetos simultaneamente, tá? É, eu até diria que existe um quarto ponto também, ah, onde o prazo e o planejamento, tá? Ou são muito apertados por uma querência gerencial, vamos dizer assim, uma querência, né? Uma visão de que precisa ser entregue tão rápido, tá? Isso acaba criando uma pressão em prazos enxutos demais quando não há embasamento técnico para esse prazo enxuto. Mas eu também diria que dentro desse mesmo contexto existe o oposto. Prazos que não atendem às necessidades de negócio, porque elas absorvem todas as ineficiências e longos lead times internos do processo. Eu tento pedir uma coisa para o Fabiano está atarefado e ele precisa de 2 anos para desenvolver isso. Então, ok, 2 anos dentro do meu cronograma, mais as dependências de tudo. E quando eu somo tudo isso na larga escala que a gente está falando aqui,
projetos terminam se desenvolvendo em 10, 15, 20 anos, né? Isso não atende necessidade do negócio. Fantástico. E aí, então, você até esse último ponto que você me trouxe, que você nos trouxe, melhor dizendo, até me lembra o bem querido gerúndio que está muito, né? Estou planejando, estou estudando, estou fazendo, estou, sei lá, eu quendo. Com base nisso, cara, e também nos outros três importantes pontos que você trouxe em relação ao recebimento de FEL 1, as mudanças constantes de prioridade, até parece a festa junina, né, Matias? Olha a cobra, é mentira, não, e vai, e volta, etc. Exato. E a disputa por recursos limitados. A minha próxima pergunta para você é como, então, a partir desses obstáculos que você usualmente, obviamente, junto aí com a sua equipe, como é que vocês superam esses obstáculos utilizando a teoria das restrições? Por favor, Matias. Perfeito. Pensando que o primeiro é esse recebimento sem maturidade da fase anterior, tá? É, eu posso parecer simplista, né? Assim, é só lidar com essa falta de maturidade, né? Se fosse tão simples assim, todo mundo já teria feito, por óbvio, né? Mas o que a gente faz para fazer isso? Então, assim, primeiro, temos que entender que tem que ter um gate claro entre uma fase e outra, onde existem critérios técnicos e um full kit claro do que precisa estar lá para poder dar sequência. O que você falou nessa brincadeira, né? Vamos avançando com o FEL 2 só porque eu mais ou menos já recebi de FEL 1 as coisas. Isso é um equívoco. Você compromete recursos, tempo, dinheiro em cima de um ambiente onde está muito incerto, né? Abrindo muitas brechas, e tipicamente não lidando com o assunto que estava levando a esse atraso. Você impõe pressão nas etapas seguintes, né? Sem ter condições de terminar isso, tá? Dar avanço não é sinônimo de terminar mais cedo, né, no ambiente de multiprojetos. Não é com certeza. Mas é uma premissa que todo mercado, todo mundo usa, né? Estamos atrasados, então vai dando avanço, que assim eu tenho chance de terminar no prazo. E é um equívoco, né? Quando a gente pega a escala maior do ambiente de multiprojetos que essas empresas estão, esse dar avanço implica em botar pressão maior em cima de uma área onde não tem maturidade para seguir adiante, mas não lidar com o gargalo que está levando a essa indefinição. Então, de forma estrutural, além desse gate com full kit claro, eu diria que é buscar lidar com o gargalo, né, específico que está levando a essa imaturidade, né? Ou seja, o que está levando com que essa falta de informação, definição, esteja demorando tanto e potencialmente, eu aposto, que para tantos projetos, né? A gente está falando de um lead time muito longo e para múltiplas frentes, tá? Você está falando de estudos de mercado, estudos de solo, estudos de desenvolvimento de alguns produtos também. Ahn, Sem isso, né, você não vai conseguir ter a maturidade clara. Então, lide com esse gargalo, né? Por que que a gente tenta otimizar esse pedacinho se isso bota em risco toda a maturidade e desenvolvimento de projetos que tem um impacto muito maior, né? Aí são os silos entrando em conflito, onde eu tento otimizar cada elo, achando que isso vai levar ao ótimo global. E o Golder já cansou de explicar e reexplicar e redefinir, mostrar, né, de que a gente tem que quebrar os silos locais para atingir o ótimo global, tá? Esse seria o primeiro da maturidade. Pensando no segundo, né, dessas mudanças de portfólio, no meu entender, Fabiano, e claro que mudanças de portfólio acontecem. Não vou ser míope de dizer também o seguinte, olha, vamos ter um portfólio sólido, duro, travado e que vai ficar assim. Não é isso. O que a gente está dizendo é que a volatilidade deles, imposta pela própria empresa, é muito alta. Se o mercado mudar, o mercado impôs, eu tenho que me adaptar. Se eu não adaptar, né, eu morro, a empresa morre. Então, essa não é a questão. Mas o que tipicamente acontece é que as empresas adicionam variabilidade a essas mudanças de portfólio quando elas não têm clareza do seu posicionamento estratégico no mercado, ou quando elas não têm clareza da restrição estratégica da companhia, né? E elas não têm clareza de que ações têm que ser tomadas para poder explorar essa restrição, né? Então, a solução é avalie o portfólio como um todo,
ótimo global, né, visão do ótimo global, entendendo aonde cada pedaço do quebra-cabeça, cada projeto, né, se encaixa nesse quebra-cabeça de explorar a restrição e também usar os 5 passos da teoria das restrições, né, ou seja, identificar a restrição, explorar a restrição, subordinar os demais acima, né, e os outros adiante, entendendo como que isso tem impacto financeiro para a companhia. Quando eu trago essa visão, nosso entendimento é que existe uma estabilidade muito maior. Por que que eu vou mudar a prioridade do meu portfólio se eu tenho clareza que aquele projeto é o que vai explorar a restrição e ele é o que vai me permitir absorver o mercado potencial? Eu não vou mudar isso. Pelo contrário, o que eu posso tentar definir é injetar mais dinheiro caso um senso de urgência ou meu prazo de janela, né, de oportunidade se aperte para que ele acelere. Mas isso eu não estou redefinindo o portfólio como um todo, né? Como eu não tenho essa definição, é, muitas vezes eu acho que tal projeto vai resolver, mas eu tenho outro projeto que pode concorrer, e agora muda, né? O que eu adicionaria a isso, a essa visão, e vem muito do que a gente estava falando, né, antes, né? Tentar ter certeza num ambiente de incerteza, né? As pessoas que começam a estudar a teoria das restrições em forma geral percebem o seguinte: a gente adora pulmão, né? Tudo tem pulmão nas soluções do Goldras, porque ele entendia que o mundo tem variabilidade, ou podemos nomear variabilidade como Murphy, né? Já que existe variabilidade, se eu não tenho no meu portfólio um pulmão ou não, pulmões estrategicamente colocados, e dentro da minha produção, da minha operação, eu não tenho pulmões que diferenciem a restrição ou até o gargalo da operação dos demais recursos, o que acontece é que qualquer oscilaçãozinha desse dentro da operação ou dentro do meu portfólio, o efeito cascata que entra acontece é brutal. E, naturalmente, a percepção do meu portfólio é: vamos olhar para lá, agora vamos para cá. Essa mudança de prioridade contínua. Então, se eu tenho essa visão do ótimo global, o que eu começo a perceber é que às vezes eu crio amarras, dependências entre projetos desnecessariamente e não tem folga para nada aqui. Não tem um pulmão estrategicamente colocado. Qualquer atraso aqui em uma, ele vai empurrar o outro. Então, ter essa visão do portfólio estratégico, de ter pulmões estrategicamente colocados, né, segura com que eu crie uma estabilidade de portfólio. E ter o entendimento dentro da minha operação, aonde eu posso colocar pulmões também de capacidade protetiva, para que a restrição fique parada, também permite com que eu não sofra tanta variação. É só você pensar assim, né? Qual é a chance, eu vou usar a Apple como exemplo, né? Qual é a chance da Apple lançar um iPhone colado do outro sem nenhum pulmão? A Apple não é doida. A Apple tem pulmão para todo setembro, se não me falha a memória, lançar um iPhone novo, né? Então, existe todo um planejamento de trás para frente para isso, para assegurar com que essa data seja segura, né? A última coisa que ela quer é o fiasco e dizer: ih, pessoal, erramos na nossa previsão e estrategicamente vamos nos atrasar para o mercado, enquanto os concorrentes estão lá mordendo e correndo atrás, tá? Ahn, Terceiro ponto que a gente comentou, né, dos recursos limitados que disputam essa atenção. Dentre tantas coisas que podem ser feitas, uma das coisas que a gente luta bastante é por reduzir o que a gente chama de multitarefa danosa, tá? Ahn, as pessoas hoje em dia estão alocadas a muitas frentes simultâneas. Isso faz com que a produtividade delas despenque. E não é um pouco, é muito, tá? É normal ver em ambientes desses, onde, mesmo com muita terceirização, tá? Onde existe muita subcontratação, as pessoas estão lidando com 20, 30, às vezes chega a 50% do tempo delas com trabalhos não relacionados a projetos. Em inglês tem um termo para isso, né? Non-project work, ou seja, trabalho não vinculado a projetos. Eu sou da área de projetos, mas eu tenho 30, 40, 50% do meu tempo dedicado a coisas que não são de projetos, ou seja, que não são o core do meu trabalho, né? Além da alta carga de projetos que a gente vinha falando antes, ou seja, pessoas com 10, 15, 20, 30 projetos simultâneos, né? É, então, reduzir a quantidade de simultaneidade de trabalho para esses recursos, e principalmente aqueles recursos que são técnicos e que determinam, né, velocidade de portfólio, é crucial. Reduzir essa multitarefa. Isso pode ser feito, inclusive, a nível de portfólio. Será que eu preciso de todos esses projetos simultâneos? Assim como
frentes de trabalho específica. Ou seja, o Matias tem hoje, ou para este mês, tais frentes em aberto. Eu tento reduzir isso, né? E a nossa experiência mostra exatamente isso. Quando eu reduzo a carga simultânea de projetos, as frentes simultâneas de projetos e trabalhos, e claro, aliado às outras ferramentas da teoria das restrições, como o Full Kit, a entrega aumenta exponencialmente, tá? Ah, e não é que agora o Matias vai fazer menos trabalho no mês. Não, não, é o contrário. Eu vou conseguir fazer mais trabalho no mês, porque simultaneamente eu lido com menos frentes de trabalho, tá? Esse eu acho que seria um dos principais para ganhar capacidade de recurso e aí poder dar vazão a esse meu portfólio em FEL2, tá? E o último ponto, né, o quarto ponto que eu tinha colocado em relação a esses prazos, ah, aí sim, seria colocar literalmente gestão por corrente crítica, com liderança técnica clara e ativa na gestão desse projeto. Ou seja, eu não crio um cronograma por pressão gerencial, tampouco crio um cronograma para absorver todas as ineficiências, e obstáculos que existem dentro da minha operação atual. Eu crio um cronograma, né, como a gente usa o termo, agressivo, porém possível, né? Planejamento enxuto dentro, com a corrente crítica. Eu tenho o pulmão estrategicamente colocado dentro do projeto. Eu tenho uma liderança que é técnica, que tem conhecimento de causa em cima do escopo que está sendo desenvolvido, e ela tem uma gestão ativa, tá? Ela não está lá só para capturar os obstáculos de prazo que surgem. Ela tem uma gestão ativa para que ela possa superar os obstáculos que vão surgindo durante essa gestão de projetos. Se algum dia eu postar no LinkedIn as minhas anotações quando eu te ouço, você vai perceber a minha dificuldade de não anotar absolutamente tudo que você fala, as perguntas, e prestar atenção no que você está falando, porque são pérolas, e aí eu vou lapidando de trás para frente aqui para não perder meu raciocínio. Quando você falou de corrente crítica, né, cara? É, da forma exercitando aí o poder de síntese que te é peculiar. Qual é a diferença fundamental, crucial entre caminho crítico e corrente crítica, Matias? Eu não vou nem pegar a diferença, porque eu entendo o que você quer dizer, né? Não, não quero nem pegar a diferença técnica ao pé da letra, né? No techniquez disso. O que eu vou pegar, a diferença crucial é que, assim, a gestão por corrente crítica, ela entra muito para desafiar, de um ponto de vista, ótimo, global do projeto, ou seja, entender que caminho efetivamente precisa ser desafiado, com uma lógica que entende que sim, prazos têm que ser duramente desafiados, com o objetivo de enxugar o prazo. Ou seja, a corrente crítica entende que a restrição do projeto é entregar o projeto mais rápido. É isso que vai trazer valor para a companhia. E a corrente crítica traz uma gestão ativa em cima disso, com uma lógica de causa e efeito mais robusta, que permite com que o prazo seja enxugado. E a gente gerencia esse risco do prazo continuamente. Todo mundo, todas as metodologias têm o foco em cima da gestão do tempo. O que a teoria das restrições traz com a corrente crítica é entender a gestão do tempo de forma diferente é uma alavanca crucial para entregar tempo, por óbvio, melhor gestão do orçamento e melhor gestão do escopo. Essa alavanca acho que a grande diferença que a corrente crítica tem em relação às outras metodologias. Gerencie melhor seu tempo, que você vai ser capaz de gerenciar melhor o seu escopo, por menos pressão de atrasos, e inclusive ter melhores resultados de orçamento. Eu pensei que ia te pegar na curva, em cheio, mas aí você desviou porque você falou do orçamento, então não vou afirmar que aumentando o custo ou reduzindo o escopo, até eu faço o projeto mais rápido. Mas aí eu te pergunto, mas e aí onde fica a segurança? Se nós buscamos, como você está dizendo, né, a pauta da nossa conversa aqui, basicamente, como pano de fundo principal, melhor dizendo, é o FEL, nós estamos falando de grandes projetos. Então, quando a gente fala de acelerar o projeto, e a segurança, Matias? A gente coloca em risco, a gente aumenta a segurança dos projetos, na sua visão?
Você sabe que a gente foi provocado recentemente. Eu fui provocado recentemente num dos treinamentos que eu estava dando para o cliente, exatamente disso, né? Ah, a minha resposta é a seguinte, Fabiano: nada pode se sobrepor à segurança. Não estamos falando de acelerar em detrimento de, né? Seja detrimento de segurança, seja detrimento de qualidade de responsabilidade em cima das pessoas, qualidade de vida, nada está sobrepondo em relação a isso. O que nós fazemos com a teoria das restrições, especificamente no ambiente de projetos, é como imaginar um corredor 100 metros com barreiras. E eu vou lá e olho assim, e se eu conseguir tirar essa barreira aqui? E aquela outra barreira aqui? E aquela outra barreira? Qual é a chance desse corredor correr com muito melhor qualidade em muito menos tempo? Com certeza ela acontece. Então é isso. Estou tirando os empecilhos, as causas que levam com que o lead time se estique tanto na gestão de projetos. E eu até adicionaria o seguinte: existe um risco associado que as empresas tomam, consciente ou não consciente, muitas vezes, né? É, de segurança quando as pessoas são impostas a trabalhar em múltiplas frentes simultâneas com o nível que muitas vezes a gente encara. Então, assim, nenhum dos acidentes no mundo acontecem porque as pessoas são ruins, porque as pessoas são incompetentes. Dificilmente é isso. A maioria das vezes, quando a gente está falando desse nível de desenvolvimento tão fino, né, tão robusto, a maioria das vezes foi por pressão de muitas outras frentes, pressão de ótimo local, que levou infelizmente, fatalidades, problemas e problemas de segurança na prática, tá? Você tem desde é, erros nesse sentido, quando você fala de pressão de prazo, né? Acho que uma das histórias mais emblemáticas quanto a isso é o desenvolvimento do ônibus espacial da NASA, né? Muito do projeto, né? E depois de muita investigação e, infelizmente, fatalidades, né? Descobriu-se que pressão gerencial e pressão do tempo muitas vezes impunha sobre as pessoas que elas tomassem decisões ou não olhassem coisas com a criticidade que era necessária, e infelizmente levou ao que levou, né? Então, assim, segurança não é negociável, não está em jogo. Pelo contrário, eu acredito que realmente melhora a questão de segurança quando o foco é realmente direcionado e as pessoas têm o tempo e a gente tira as barreiras operacionais para que elas dediquem o tempo necessário com qualidade para entregar seu trabalho. Um outro ponto, ainda dentro dessa última resposta que você me deu, gentilmente me deu, Matias, foi você disse assim: nós vamos reduzir a carga de trabalho. Mas peraí, Matias, reduzir a carga de trabalho não aumenta a ociosidade? Ou seja, cara, eu não quero ninguém ocioso aqui, não. Eu quero todo mundo na tampa da goiaba. Como é que você vê isso aí, meu nobre? Perfeito. Esse é um dos grandes paradigmas que a teoria das restrições quebra, né? E começa desde o livro A Meta, né? Quando o Golders lança isso. Será que a empresa em questão, ela ganha dinheiro tirando o máximo proveito de cada um dos seus recursos? Ou será que ela ganha mais dinheiro, neste caso, entregando projetos mais rápidos, né? Claramente entregando o projeto mais rápido. Se o Fabiano trabalha 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, e isso tem diferença, né, na entrega do projeto mais rápido ou menos rápido, ok, isso é importante. Agora, se o Matias trabalha 3 dias a mais e isso não afeta o prazo total do meu projeto, a velocidade total do meu projeto, então não adianta. Isso não serve. Ter o Matias mais ocupado não vai levar a isso. E o que a gente encontra é o seguinte: dentro de uma visão de portfólio, e aqui olhando os recursos do portfólio, naturalmente eu vou ter alguns recursos que têm maior carga de trabalho em relação à sua capacidade e outros que não têm. Mas pela realidade que tem hoje, de muitos projetos, muitas frentes, até de não vinculados a projetos, todo mundo parece ocupado. E quando todo mundo parece culpado, não, todo mundo é gargalo, toda área é gargalo, a minha área é gargalo, a sua área é gargalo, né? Então, as pessoas têm essa percepção. Então, quando a gente fala de reduzir a carga de trabalho, o que isso acaba expondo muitas vezes é a capacidade adicional que algumas frentes de trabalho têm em relação a outras que estão ainda com a corda no pescoço, né, ainda muito apertadas na sua entrega.
Agora, se eu vou tentar otimizar o tempo dessa pessoa que está tendo capacidade adicional é, e botar em risco a velocidade do projeto, né, essa é a pior direção de todas. A gente tenta balancear a capacidade. Então, a direção tem que ser explorar a capacidade daqueles recursos que são, sim, vamos dizer, o que está limitando a capacidade de entrega do meu portfólio. Quando eu tenho essa primeira visão, eu tenho uma infinidade de ações que eu posso tomar. Tão simples quanto, vamos soltar só uma. Tão simples quanto, poxa, se o Fabiano é o recurso que tem mais carga de trabalho em cima dele, depois desse processo de redução, em relação à capacidade, e eu tenho tempo livre, o que que eu posso fazer para aliviar o Fabiano? Ou o que que eu posso fazer no meu desenvolvimento do trabalho, que depois passa para o Fabiano, para que tenha zero erros, zero retrabalhos para ele, e o trabalho dele seja 100% aproveitado? Então, começa a se discutir muitas ações para realmente explorar o que está ditando o ritmo do meu portfólio como um todo. Então, esse é um ponto. Segundo, que eu preciso de capacidade protetiva, né? Um mundo onde existe um balanceamento de capacidade total, né? Perfeito, vamos dizer assim, ao nível teórico, ao pé da letra, né? Como dizem os livros nas universidades, faz com que a cada momento cada um desses seja a minha restrição do portfólio. E isso cria instabilidade. Então, tem hora que engenharia é visto como uma restrição, tem hora que é a parte de meio ambiente, tem hora que é a parte de mercado ou operação, tem hora. Como que eu estabilizo aonde trazer melhorias para o meu portfólio? Não consigo. Não consigo. Então, ter capacidade protetiva não só é bom para a estabilização do meu processo, como é mandatório, é necessário. E claro, eu não vou ter pessoas, né, tirando férias, no meio da semana porque não tem trabalho. Não é isso. Como é que aumenta a competência técnica dessas pessoas para que elas possam dar apoio às áreas com treinamento cruzado de multidisciplinar? Como é que aumenta a competência técnica dessas pessoas para que elas possam fazer o trabalho delas a tal nível de qualidade com que o retrabalho adiante seja nulo, né? Então comece a procurar outras formas de utilizar bem o tempo delas, mas não simplesmente por deixar elas ocupadas, e sim focando naquilo que realmente vai trabalhar na restrição do meu portfólio como um todo. Salvo engano, até existe um artigo do próprio Rami Goldratt que fala, né, como, como melhor aproveitar esses momentos onde a capacidade ela está um pouco reduzida. E se eu entendi bem aí, existe uma grande diferença, né, Matias, entre capacidade protetiva e desperdício. Mas, como eu disse, né, cada enxadada é uma minhoca aqui. Então, eu preciso seguir o cortejo, caso contrário, eu não deixo você seguir o cortejo, mas agora eu vou seguir o cortejo. Mas antes de seguir o cortejo, eu não tenho aqui, isso aqui tem que ser um post seu, Matias. Abre aspas. A mudança constante dos projetos, o seu portfólio, em decorrência à ineficiência do seu processo de gestão dos seus projetos ou de fato de mudanças de mercado? Fecha aspas. Matias Fischer. Dá um post, hein, Matias? Aí, ó. Dá um post. Vamos embora. Vamos lá. Meu caro, então, tendo em vista aí que você gentilmente trouxe tanto a questão teórica como na prática você e sua equipe fazem para superar os desafios, tanto de projetos que estejam na fase de FEL 1 como FEL 2. Eu quero agora me aprofundar junto com você, esse nosso papo aqui, perguntando para você quais são, e me referindo aos três principais, me referindo ao FEL 3, quais são, Matias, os três principais desafios que comumente você percebe que as companhias se deparam com projetos em FEL3, por favor. Perfeito. Bom, muitas vezes são muitas das dores que já vêm ou que se repetem do que a gente já falou. Tá? Mas para não repetir o mesmo, né? Vamos passar num ponto um pouco diferente que pode acontecer nisso. Um dos pontos em FEL 3, que não é só peculiar a ele também, naturalmente, eu acho que é a sincronização de frentes, sincronização de recursos e fases, tá? Ou seja, um projeto dessa magnitude não se desenvolve só com uma área. Eu preciso desses insumos e do trabalho conjunto. Então, essa sincronização é bastante complicada.
Porque, de novo, tá todo mundo olhando para o seu silo, para o seu pedaço, né? Ahn, eu diria que existe também, né, ainda no assunto que a gente falou agora recentemente, né, essa disputa por recursos bastante grande, tá? Essa é uma área intensiva onde o detalhamento precisa de muita atenção gerencial e qualificação técnica, e nessa hora esses recursos são bem disputados, tá? Ahn, e não repetindo também tudo que a gente já falou de FEL1 e FEL2, eu diria que um dos principais desafios, e aí muito do que a gente falou nessa história de balanceamento, é esse desenho de processo, que na verdade vem se arrastando desde FEL1, né? Mas é o desenho de processo, de produção principalmente, pensando em balanceamento de capacidade e pensando numa limitação muito imposta por CapEx, tá? Eu acho que esses três seriam, além de tudo que a gente já conversou, seriam os três principais, sabe? E como que, na prática, você tem superado cada um desses três desafios no que diz respeito à sincronização de recursos entre as fases, a disputa de recursos e a questão do desenho do processo da produção dos projetos? Perfeito. Na parte de sincronização de frentes, né, de recursos, eu diria que é o seguinte: primeiro, uma clareza do portfólio de quais são as prioridades no ótimo, com a visão do ótimo global, tá? Naturalmente, e muitas empresas ainda trabalham com prioridade de portfólio na base do grito, né? No grito no sentido de que meu projeto é mais prioritário, está alinhado com tal diretoria, e chega outra pessoa que diz exatamente a mesma coisa, alinhado com outro diretor, e tudo parece para ontem e prioritário, né? E quando tudo é prioritário, nada é prioritário, né? Então, de novo, como é que a gente reduz o IP específico dessas áreas? Pensando numa área mesmo, fazer uma gestão, pega uma área de. Eu vou usar a engenharia como exemplo sempre, porque é uma área crucial, eu acho que em qualquer desenvolvimento, né? Pega a área de engenharia e olha a carga de trabalho imposta de frentes de trabalho ou de frentes de pacotes de entregáveis. Será que eu preciso liberar todos eles de uma frente só, de uma vez só, né? Como é que está isso distribuído ao longo dos meus recursos, até por especialidade? Começar a entender dentro disso que é o recurso mais sobrecarregado e o que eu posso tirar dele, né? Já que ele é mais sobrecarregado para que outro possa lidar com isso. Ou que tipo de full kit ele precisa receber, ou que tipo de qualificação técnica ele precisa. Alguém pode avaliar antes de ser trabalhado esse recurso, sabe? Para assegurar que o que ele vai trabalhar seja com certeza valor agregado para o projeto e, consequentemente, para a companhia, tá? Ah, e pensando que a gente está falando de sincronização. Como é que eu faço imersão em relação a isso, né? Eu preciso entender que eu preciso baixar a carga de todo mundo para que as pessoas tenham disponibilidade para fazer imersões, de novo, para ter qualificação, sabe? E como a gente está falando de disputa de recursos também, eu diria usar basicamente, né, é usar, de novo, a gestão por corrente crítica e os cinco passos da teoria das restrições, ou seja, como é que eu exploro aquilo que dentro desses recursos aparentemente não tem capacidade suficiente? Como é que eu subordino os demais a essa capacidade para tirar um melhor proveito, tá? São passos simples, mas requer muita atenção e requer muito alinhamento, tá? É, é comum também quando a gente fala desse tipo de ambiente, onde busca-se muita terceirização, tá? Então eu subcontrato como forma de aliviar essa minha carga, essa minha sobrecarga dos meus recursos internos. Mas verdade seja dita, eu não posso terceirizar 100%, porque o conhecimento do negócio, ou no mínimo a avaliação técnica para saber se a qualificação daquele trabalho foi bem feita ou não, ainda é própria da empresa. Então, essa visão muitas vezes de que eu vou terceirizar tudo acaba sendo uma visão também de que não teremos gargalos internos, né, ou restrições internas de recursos, tal, tal, mas isso não é uma verdade, né? Essas pessoas estão tipicamente avaliando muitas frentes simultâneas, que também acaba gerando problema, né?
Então, são tudo ações que eu acho que são cruciais para levar isso em conta. E eu diria que um último, tá, em relação principalmente à parte que a gente falou do fluxo de processo, né, as limitações impostas por CAPEX, é realmente ter uma visão, de novo, holística em relação a esse fluxo e falar o seguinte: estou redefinindo com o meu projeto um fluxo produtivo novo ou ajustado em cima de uma realidade que já existe, né? Aonde que eu quero capacidade protetiva? Para que eu estabilize, junto com uma definição com a operação, aonde eu quero o gargalo da operação disposto. Eu tenho que ter isso em mente, tá? É o que o Golders dizia. Eu não quero balancear a capacidade, eu quero balancear o fluxo. Então, para assegurar um fluxo de produção estável, como é que eu asseguro capacidade protetiva em certos elos, e eu estou desenhando isso no ponto zero, né, lá em FEL ainda, para assegurar que exista realmente esse, essa proteção de capacidade, né? Mas é claro que isso também acaba entrando em potencial conflito com a ideia, né, de que eu tenho que ter o CAPEX mais enxuto possível. E aí vem a provocação. Será que CAPEX enxuto agora é mais benéfico do que ter uma proteção na minha operação, né, a longo prazo? Ou será que um CAPEX agora um pouquinho mais protegido, e eu não estou falando de dobro de CAPEX, por óbvio, né? Estou falando de um pouquinho mais em alguns equipamentos e tudo mais, pode fazer com que, inclusive, num próximo ciclo de avaliação, que muitas vezes acontece em breve, né? Eu nem precise fazer nada, porque aquela capacidade protetiva já pôde ser capaz de absorver a variabilidade que o mercado está me trazendo de mais demanda, sem investimento e novo desenvolvimento de projetos, né? Na prática, se eu consigo colocar pulmão de capacidade dentro da minha planta, é, isso potencialmente faz com que eu tenha menos ciclos de fel. Porque agora aumentou um pouquinho, eu não preciso agora fazer outra melhoria, desenvolvimento de produto, ou adicionar mais equipamento, ou refazer alguma coisa, porque aumentou um pouco. A minha planta já tem capacidade para absorver isso. Então, quando a capacidade vem muito esguelada, porque eu quero tirar o melhor retorno sobre o investimento, aquele investimento específico, né, e eu tentei balancear essa capacidade de forma plana, eu acabo entrando em mais ciclos de fel, e adivinha, né, para uma estrutura que tipicamente já está sobrecarregada. Então, reduzir a quantidade de ciclos de fel também é estratégico, porque aí eu posso focar em novos desenvolvimentos, novos investimentos, novos mercados, né, para explorar para a empresa. Fantástico, doutor Mark. Então, dito isso, da mesma forma que eu iniciei o nosso papo hoje aqui, eu vou fechá-lo com duas perguntas diretas para Vossa Senhoria. A primeira: qual é, na sua visão, Matias, a principal contribuição da teoria das restrições e ambientes onde é utilizada a metodologia de FEL? E, para encerrar, qual é o livro que você recomenda para quem ainda não conhece a teoria das restrições, mas conhece muito o FEL, mas que agora ficou doidão, ouviu você aqui hoje e agora quer conhecer a teoria das restrições? Essas são as minhas últimas perguntas para você. Perfeito. Principal contribuição na TOC, na teoria das restrições, eu diria que é duas partes. Uma é amadurecer cada ciclo do fel com essa visão do ótimo global, com objetivo de negócio, mas ao mesmo tempo quebrar os silos das áreas e das lideranças, colocando de novo o ótimo global, para que cada etapa seja realizada no menor tempo, né? Projetos longos impõem à empresa um nível de investimento e risco muito alto, risco do ponto de vista do negócio, né? Eu tenho que investir olhando para daqui a 20 anos. Olha, se eu fosse mais rápido, talvez eu pudesse investir olhando para um ciclo de 10 anos. Isso com certeza é uma vantagem. Se eu conseguisse para 5, uma vantagem ainda maior, e assim por diante, né? Eu sei que esse tempo nunca vai chegar a zero, naturalmente, né? Eu preciso de desenvolvimento, mas quanto mais rápido eu for, maior é a minha vantagem competitiva no mercado. Então, eu diria que são essas duas partes. Quebrar os silos das áreas para que eu consiga enxugar o prazo total de desenvolvimento e logo eu consiga atacar o mercado com muito mais precisão e muito mais velocidade.
mas também amadurecer cada ciclo com a visão do ótimo global do negócio. Como é que isso se encaixa dentro da minha estratégia, do meu portfólio, de forma realmente a levar a empresa para um novo patamar de resultado, tá? Eu diria que essas duas partes combinadas são os principais valores que a teoria das gestões pode trazer para o ambiente de metodologia de desenvolvimento, assim como o FEL se encaixa. E para quem não conhece, né, a teoria das gestões, está assistindo a gente aqui, ah, eu diria que começar pela nossa Bíblia, não tem como fugir dela, né? Começa pela meta, começa pelo principal livro que desafia o modelo mental como as pessoas pensam. Perceba que muito que a gente falou aqui hoje tá em desafiar o ótimo local com a visão do ótimo global, tá em entender o papel que a restrição tem sobre o todo, né? Então, Gozo explora muito bem isso em cima de uma visão de negócio. Parênteses, claro, a meta é feito, primeiramente, desenhado para uma visão geral e no ambiente de produção, de operações, né? Então, levem isso relevem essa parte, né, de que este é o foco. Se a pessoa já leu a meta e quer saber um pouco mais, e eu acho que tem dois livros bons para direcionar isso. O segundo, eu diria, é o livro Corrente Crítica, que está olhando muito como fazer gestão de um projeto em específico, né? Ou seja, um projeto dentro desse contexto todo e como buscar acelerar ele, tá? É um primeiro bom pontapé também para essa gestão de projetos especificamente, tá? Já utilizando muito dos insights que Golas fala. O livro Corrente Crítica, porém, não tem todos os insights, né? E a corrente crítica não é a solução única e definitiva para a gestão de projetos. A TOC traz outras complementações que torna essa solução mais robusta. Muitas dessas complementações podem ser lidas também no livro novo que a filha do Dr. Gomes lançou, chamado Regras de Fluxo, tá? Na verdade, Rules of Flow, esse livro por hora só está em inglês. Nós já estamos, inclusive, preparando a publicação dele em breve para o português, tá? Então, imagino que seja chamado Regras de Fluxo quando for lançado, onde ele aborda exatamente isso. Esquece a gestão em si, mas quais são os obstáculos ao fluxo do ambiente de projetos que precisam e devem ser tratados para a gente conseguir uma aceleração. Você pediu um livro, eu te falei três, mas acho que são três que se complementam muito bem para manter essa visão. E você não fez o jabá, mas eu vou fazer, ó. Esse livro aqui, ó, do Matias Fischer, David Uppegrove e do Dr. Javier Arevalo aqui, ó. Como é que chama esse Exato. livro, Matias? Exato. Esse é um livro mais técnico, né? O Manual de Implementação de Teoria das Restrições. Esse não é um livro para começar, esse não é o livro para para quem não conhece Teoria das Restrições. Começa pela meta, começa por corrente crítica, tá? Sei. Aí, quem quiser realmente uma leitura mais avançada e técnica, aí sim pega esse nosso livro, então, Manual de Implementação da Corrente Crítica, tá? É, como você colocou, né? Pelo Dave Updegrove, o Javier Alevro e eu. Aí sim a gente explora bastante a parte técnica de diferentes passos que podem ser tomados para a visão de portfólio, gestão de projetos e tudo mais, que, que, que a TLC explora como parte do pacote, né, potencial de soluções que qualquer realidade precisa, né? Na prática é isso, a gente precisa entender que cada realidade é diferente, tem que entender a causa raiz de cada realidade e atacar ela. E a TLC entende essa lógica, trabalha em cima dessa lógica e oferece muitas ferramentas para atacar cada uma dessas realidades. Fantástico, então. Dito isso, nós chegamos ao fim de mais um bate-papo sobre a teoria das restrições na prática. Eu quero agradecer do fundo do coração imensamente ao Matias Fischer por compartilhar aqui o seu conhecimento, a sua experiência comigo e com você que nos assistiu ou nos ouviu até agora. Foi um imenso prazer, mais uma vez, poder aprender com você, Matias. E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, inclusive no LinkedIn, onde vocês podem encontrar mais conteúdos e se aprofundar mais e mais de forma prática na teoria das restrições, aplicada inclusive em gerenciamento de projetos. Continuem conectados para mais insights valiosos, bebendo sempre água limpinha da fonte. Até a próxima.